Está no ar o Revista TST, a revista eletrônica com os principais destaques do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você confere. TST anula norma que permitia que madeireiras do Pará vendessem ferramentas de trabalho aos empregados. Empresa não terá de indenizar a operadora de caixa por uso de camisas com logomarcas de fornecedores. Vendedor comissionista recebe horas extras cheias por participar de reuniões na empresa. No quadro Quero Post, a dúvida é sobre estágio obrigatório. Nesse caso, o estagiário recebe alguma remuneração? Tudo isso e muito mais. Revista TST começa agora. Nós começamos o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. A repórter Michele Chiapa acompanhou a sessão e traz os detalhes para a gente. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais discutiram a responsabilização de uma empresa devido a um acidente de trabalho sofrido por um pedreiro. O profissional desenvolveu hérnia de disco e acabou ficando completamente incapaz para a função. Na Justiça, o empregado reivindicou indenização por danos morais e materiais com base na responsabilidade objetiva, quando o empregador responde pelo dano independentemente de dolo ou culpa. Do outro lado, a empresa afirmou que não deveria ser responsabilizada, já que não teria havido culpa dela no caso. O julgamento rendeu debate na STI 1. Vamos acompanhar na reportagem. A postura nem sempre é a mais adequada e carregar peso de um lado para o outro é requisito básico para o trabalho. Devido ao esforço desempenhado no emprego, um pedreiro de Campinas desenvolveu hérnia de disco e foi obrigado a parar de exercer a profissão. De acordo com o processo, uma testemunha do pedreiro contou que um dia, quando estavam carregando um caminhão de andaime com material da obra, ele reclamou que havia carregado peso e ficado com dor nas costas. O perito constatou por ressonância magnética hérnia de disco, doença que, segundo ele, tem predisposição pessoal, mas que necessita de fator desencadeante, ou seja, exercício de atividade que exige esforço físico. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que houve responsabilidade do empregador. Mas no TST, a 4ª turma excluiu a empresa do pagamento de indenização por danos morais e materiais. O entendimento da turma foi que o artigo 7º da Constituição Federal seria violado. De acordo com o inciso 28, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Assim, seria necessário dolo ou culpa por parte do empregador para configurar a responsabilidade. Diante do recurso de embargos apresentado pelo empregado, coube à SDI 1 analisar o caso. A defesa do pedreiro reforçou a responsabilidade objetiva da empresa pela doença ocupacional, com base na aplicação da teoria do risco do Código Civil. O artigo 927 diz: aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, independentemente da culpa ou quando a atividade desenvolvida implicar risco para os direitos de outra pessoa. Para os ministros da SDI 1, foram comprovados o dano e o nexo causal entre o acidente e o contrato de emprego, por isso o pedreiro tem direito à indenização, independentemente de culpa da empresa. A SDI 1 também observou que o empregado trabalhou por 11 anos sem tirar férias. Sem o descanso, não foi possível minimizar o dano causado à saúde do pedreiro. Assim, por maioria, a SDI 1 reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e estabeleceu o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, além de determinar o retorno dos autos à 4ª turma para que seja analisado o valor que deve ser pago como indenização por danos morais e materiais ao pedreiro.
E os ministros da seção de dissídios coletivos anularam norma que permitia que madeireiras do Pará vendessem ferramentas de trabalho aos empregados. A norma fazia parte do acordo coletivo assinado entre as empresas e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Madeira, Construção Civil e Mobiliário de Altamira, no Pará. O pedido de anulação da norma partiu do Ministério Público do Trabalho. A cláusula do acordo coletivo permitia que os empregados comprassem ferramentas vendidas pelos patrões para executarem os próprios serviços. Pelo texto, as empresas que não fornecessem as ferramentas se comprometiam a adquiri-las para os empregados e poderiam vendê-las a preço de custo. O valor era parcelado em até 10 vezes e descontado do salário dos trabalhadores. Na ação, o MPT alegou que as indústrias utilizavam essa prática para satisfazer interesses próprios e que a medida repassava aos empregados os riscos decorrentes da atividade econômica, o que é vedado pela consolidação das leis do trabalho. O MPT também alegou que o uso de ferramentas do trabalhador poderia caracterizar vínculo autônomo de serviço. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região havia negado o pedido do Ministério Público e aceitado o argumento da defesa das empresas de que seria vantajoso para o empregado adquirir o material porque, nos períodos de folga, poderia prestar serviços autônomos. O caso chegou à sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que a norma estava em desacordo com o direito do trabalho, uma vez que cabe ao empregador assumir o risco do negócio e que a venda dos equipamentos poderia incentivar o mercado informal. Por unanimidade, os ministros da SDC acompanharam o voto da relatora e anularam a cláusula do acordo coletivo. Você já conhece a revista do TST? A publicação trimestral reúne artigos nas áreas do direito do trabalho, redigidos por magistrados, professores, advogados e outros especialistas. E na próxima edição, você pode ser um colaborador. A Comissão de Documentação do Tribunal está recebendo sugestões de artigos para a revista do TST. Os interessados devem enviar os artigos inéditos em formato Word para o e-mail revista@tst.jus.br até o dia 20 de maio. A próxima edição da revista do TST abordará a modernização da legislação trabalhista, tanto no aspecto material quanto processual. Mais informações no nosso site tst.jus.br. E depois do intervalo, existe remuneração para estágio obrigatório? É no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O Giro de Notícias começa com um destaque da terceira turma. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, de Recife, Pernambuco, vai ter que indenizar um mensageiro demitido por justa causa, acusado de desviar valores de doações. Inicialmente, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região haviam negado a indenização ao mensageiro. O caso chegou ao TST. Para o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, o Instituto não produziu prova suficiente capaz de atestar que o empregado cometeu ato de improbidade. Nesse contexto, a acusação, sem qualquer comprovação, acabou por afrontar gravemente a honra e a imagem do empregado, o que justifica a indenização por danos morais. O Instituto já recorreu da decisão à SDI1. E a quinta turma absolveu uma rede de supermercados de indenizar uma operadora de caixa por uso de camisetas com logomarcas de fornecedores. Entre tantas opções de lojas, o comerciante que consegue fixar a marca na memória do cliente sai na frente.
Até recentemente, a Justiça do Trabalho entendia que, em diversos casos, cabia indenização por dano moral exigir do vendedor o uso de uniformes com logomarcas de fornecedores. O entendimento tinha como base o artigo 20 do Código Civil, que diz: salvo se autorizadas a divulgação de escritos e transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas, sem prejuízo da indenização que couber, se destinarem a fins comerciais. Foi também com base nesse entendimento que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, manteve sentença que fixou indenização a ser paga a uma operadora de caixa no valor de R$ 6.000 pelo uso obrigatório de camisa com logomarca de fornecedor. A empresa recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No exame do recurso de revista, o relator ministro Breno Medeiros afirmou que nas relações modernas são necessárias novas ações para o desempenho de atividade lucrativa. É o caso de contratos de parceria, nos quais empresas se unem para diversificar as marcas. O relator lembrou ainda que decisão recente da 5ª Turma firmou o entendimento de que essa prática não acarreta nenhum dano à imagem do empregado. O ministro também destacou que, considerando a necessidade de se adequar o direito do trabalho à nova realidade social e às recentes configurações empresariais, a Lei 13.467, de 2017, no artigo 456-A, reconheceu que é lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Por unanimidade, a 5ª Turma deu provimento ao recurso da empresa para excluir da condenação a indenização por danos morais. Ainda cabe recurso. E o Giro de Notícias segue agora para a 7ª Turma. Um ex-empregado da Caixa Econômica Federal conseguiu ter reincorporado ao salário parcela extinta pelo banco após novo plano de cargos e salários que mudou a nomenclatura de função comissionada. Na reclamação trabalhista, o bancário alegou que, devido a um novo plano de cargos e salários estabelecido pela Caixa Econômica Federal, a função de gerente de relacionamento exercida por ele foi extinta e substituída pela função de gerente de atendimento. O problema, segundo ele, foi que a mudança de nomenclatura da função teria lhe causado prejuízo financeiro. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou o pedido do bancário de recebimento das diferenças salariais decorrentes do novo plano de funções e gratificações, com repercussão em verbas trabalhistas. O regional adotou a tese de que a norma interna da Caixa, ao instituir o adicional de incorporação, não vinculou reajustes futuros da parcela aos reajustes das funções de confiança. O empregado recorreu ao TST, que restabeleceu a sentença, entendendo ser devida a concessão do reajuste do adicional, com base na cláusula que instituiu o vínculo com o reajuste da função. Para o relator, na 7ª Turma, ministro Vieira de Mello Filho, se o empregado tinha direito à incorporação da gratificação de função anteriormente exercida e dos reajustes correspondentes, em casos de alteração da denominação do cargo, mas com identidade de atribuições, o adicional de incorporação recebido pelo empregado deve observar o novo valor da função comissionada, previsto pela empresa. A decisão foi unânime. A Caixa, no entanto, apresentou embargos de declaração ainda não julgados. E seguimos agora para a 2ª Turma. Um vendedor externo de uma distribuidora de bebidas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vai receber horas extras cheias por participar de reuniões internas na empresa. Em defesa, a distribuidora argumentou que nunca fez o pagamento das horas por entender que, como se tratava de trabalho fora do escritório, a jornada do empregado não estava sujeita a controle, o que inviabilizaria o reconhecimento de horas extras. A relatora do processo no TST, ministra Maria Helena Malman, no entanto, explicou que, apesar de o serviço feito em jornada extra pelo vendedor que recebe comissões ser pago apenas como adicional, essa regra não se aplica quando o empregado, ao realizar atividades internas, fica impedido de realizar vendas.
E essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida de hoje, que foi publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost, é do Edilton Lima. Se o estágio na faculdade é obrigatório, posso receber salário para estagiar? Veja a resposta na reportagem. Estudante de veterinária da Universidade de Brasília, Mariana ainda precisa fazer estágio obrigatório para concluir o curso. A grade curricular exige 480 horas de estágio. Ela já cumpriu 180 horas. No último estágio obrigatório que fez, ela não recebeu remuneração. Isso porque, segundo o artigo 12 da Lei 11.788 de 2008, a instituição não é obrigada a pagar o estudante quando o estágio é obrigatório. Mariana teve que desembolsar todos os custos e não foi nada barato. O estágio era em São Paulo. A jovem passou em um processo seletivo de uma instituição conceituada. Para a estudante, um auxílio financeiro teria ajudado bastante. Tem muita gente que não tem condição de bancar um estágio em alguma instituição melhor para o currículo também ficar melhor e maior reconhecimento. Então, eu acho que qualquer ajuda de custo seria excelente para os alunos, principalmente nessa fase, né, de transição e término de curso, que é uma parte tão delicada assim da graduação. A Lei do Estágio, aprovada em 2008, classifica no artigo 2º o estágio obrigatório como aquele definido no projeto do curso e que tem a carga horária obrigatória para aprovação e obtenção do diploma. Já o estágio não obrigatório é aquele desenvolvido com atividade opcional, que é acrescentada à carga horária regular e obrigatória. O artigo 3º da lei deixa claro ainda que os dois tipos de estágio não criam vínculo de emprego. Caso a empresa ou a instituição queira contratar um estagiário, ela deve firmar um termo de compromisso de estágio com o estudante. No documento é definida a remuneração. Para quem vai estagiar, o Vale Transporte é um benefício importante. Se o estágio for não obrigatório, ele deve ser concedido pela empresa. Mas se o estágio for obrigatório, assim como a remuneração, a empregadora decide se oferece ou não o Vale Transporte. O horário de trabalho segue regras. De acordo com o artigo 10 da Lei de Estágio, a jornada não pode passar de 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho do estudante. Quando ocorre o desligamento do estagiário da empresa, a contratante deve entregar um relatório com o resumo das atividades desenvolvidas, os períodos na empresa e a avaliação de desempenho. Esse documento é importante para certificar as ocupações do estudante. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná chegou a condenar o Banco HSBC porque o estágio profissional de um estudante não foi supervisionado. A instituição recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. A 7ª turma, ao julgar o caso, considerou os depoimentos que comprovaram que o estagiário desempenhava atividades bancárias como os empregados normais da empresa e sem qualquer correlação específica com a área de formação, e que o aluno não tinha o estágio supervisionado, conforme assinalou o regional. Por unanimidade, a 7ª turma do TST decidiu reconhecer como emprego o período de 2 anos em que o estagiário foi contratado. Esse gerente do CIEE, do Distrito Federal, dá uma dica para evitar que o estagiário desenvolva atividades não relacionadas ao curso de formação. A cada 6 meses, o estudante tem que ser avaliado e essa avaliação
vai ser anexada ao dossiê dele e uma cópia vai para a instituição de ensino. Então, independente de ser obrigatório ou não obrigatório, tem que ser feito esse acompanhamento. É para que você não corra o risco de descaracterizar aquela relação de estágio e transformar ela num vínculo trabalhista. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque na semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em comemoração ao Dia do Trabalho, o TST lançou no canal do Tribunal no YouTube a série de vídeos Tome Nota, que apresenta de forma dinâmica e interativa informações sobre os direitos trabalhistas. Toda semana, um vídeo novo será divulgado no canal, destacando aspectos específicos de temas como adicional noturno, férias e 13º salário. O projeto é produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV, sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social do TST. Ficou interessado? Então se inscreva no canal do TST no YouTube e receba notificação sobre os novos vídeos. O endereço é youtube.com/TST. A arbitragem de dissídios individuais e coletivos trabalhistas é o tema do mês de maio da Biblioteca Digital do TST. Para ter acesso gratuitamente a uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema, basta escolher os itens de interesse no formulário disponível na página da biblioteca na internet. Acesse tst.jus.br/biblioteca. O processo judicial eletrônico 2.0 trará, dentre outras atualizações, um sistema de leitura de petições com uso de inteligência artificial e a criação do PJE Mobile, um aplicativo que dará acesso direto às informações por meio do celular. As novidades foram debatidas durante reunião dos gestores do processo judicial eletrônico no TST. Durante o encontro foram apresentados mais de 70 projetos. A expectativa é que a versão final do PJE 2.0 esteja totalmente concluída até o segundo semestre de 2019. Magistrados, familiares e amigos compareceram ao velório no Tribunal Superior do Trabalho do ex-presidente do TST, ministro aposentado Marcelo Pimentel. O ex-ministro nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 13 de setembro de 1925. No TST, ele assumiu a segunda turma por mais de 5 anos. Foi corregedor-geral, vice-presidente e assumiu a presidência de 1986 a 1988. No exercício da presidência, defendeu com muita garra, com muita autoridade, a Justiça do Trabalho perante a Constituinte. Na Assembleia Nacional Constituinte, o ministro Pimentel se dedicou diuturnamente, conversando com as lideranças, conversando com os deputados, senadores, constituintes, para garantir um lugar, ou pelo menos o reconhecimento do lugar de destaque da Justiça do Trabalho, e fez, e conseguiu. Vamos conferir como estão os preparativos para a próxima edição do programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. E quem conta pra gente é o apresentador Rafael Silva. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. Este domingo é o Dia das Mães e no Trabalho e Justiça da próxima semana vamos apresentar no quadro Direito Garantido algumas especificidades previstas na legislação trabalhista para essas mulheres. Entre elas, o auxílio creche e a possibilidade de faltar ao serviço sem que haja desconto no salário para acompanhamento do filho em consultas médicas. Na reportagem especial, vamos falar sobre o trabalho em família. Ter parentes trabalhando em uma mesma empresa pode ser vantajoso? O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. Também é possível acompanhar tudo pela página da rádio no site do TST. É com você, Ana Amélia. Tá ok, Rafael. Muito obrigada e até a próxima.
E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias sobre o tribunal você confere ao longo da semana no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.